Enquanto a cidade se enche de placas e de asfalto sobre o asfalto, o verdadeiro problema do transporte segue invisível para a prefeitura. Mas é ele que afeta a vida de milhares de pessoas todos os dias. É sobre isso e algumas outras coisas importantes que a gente conversa agora em mais um resumo da semana. Aos poucos, a cidade vai voltando ao normal, às suas atividades normais, mas esse novo normal traz de volta os velhos problemas. No transporte, não é diferente. Os moradores da Pedreira, que pegam o Condor, o Lomas ou o Felipe Patrone, já perceberam que a redução desses ônibus é gritante e tem prejudicado a vida de milhares de pessoas. O que a prefeitura fez em relação a isso? Absolutamente nada. Mas os problemas não seguem só aí. O BRT, que ainda não voltou a funcionar, e os ônibus ficam superlotados. Mas lembre que tem um decreto do próprio prefeito dizendo que não pode ter gente em pé nos ônibus. A prefeitura fiscaliza isso. Você já viu alguma fiscalização da prefeitura sobre a superlotação dos ônibus? Que eu saiba, não tem nada de fiscalização sobre isso. Mas mais grave ainda, foi feito aqui um debate na quarta-feira na Câmara sobre a situação do BRT. Eu aprovei e enviei um ofício à prefeitura, um requerimento exigindo que a prefeitura recoloque os gradis de proteção ao pedestre e à travessia de pedestre ao longo da pista da Augusto Montenegro do BRT. São 13 quilômetros, onde não tem separação física entre as pistas. O que acontece? Muita gente atravessa no local inadequado. É verdade que muitas gradis podem ter sido furtados, é verdade, mas a maioria foi abarroado, porque está muito estreita aquela pista. E o que acontece é o seguinte, a prefeitura desistiu de colocar os gradis. Isso é um absurdo, porque o poder público jamais pode deixar que as pessoas se arrisquem numa travessia irregular e fechar os olhos diante disso. Eu sou morador da Augusto Montenegro e sou testemunha da quantidade de atropelamentos que tem naquela pista, que é extremamente perigosa. No projeto original estavam previstos os gradis. A prefeitura retirou, ficou caladinha e é cúmplice ou omissa com a quantidade de atropelamentos que acontece ali. Então, esse requerimento que eu dei entrada aqui foi aprovado, evidentemente, foi mandado para a prefeitura e para a CEMOB, solicitando a reimplantação imediata desses gradis e da travessia adequada de pedestres naquela via. Lembremos também que a gente já denunciou aqui a falta de calçadas e ciclovias ao longo da Augusto Montenegro. Enquanto isso, aqui na Câmara Municipal de Belém, a gente vê a pauta magrinha, 7 projetos suspensos. Só foi votado um projeto essa semana que cria uma frente parlamentar de combate às infecções sexualmente transmissíveis e à AIDS. Um projeto interessante que cria uma frente parlamentar. Lembrando que, infelizmente, Belém, Ananindeua e Marituba estão entre as cidades brasileiras que mais tiveram incrementos nos casos de IST, AIDS e de mortes. E, infelizmente, isso também não é considerado pela Prefeitura de Belém. Então, formar uma frente parlamentar não vai resolver o problema, mas pelo menos pode trazer esse debate para cá. Eu votei favorável a esse projeto. Mas, infelizmente, nenhum outro projeto entrou na pauta, né? E eu tenho projetos importantes. Eu já falei aqui para você que a gente quer votar o projeto do assédio moral, a gente quer votar o projeto que proíbe a violência obstétrica nos hospitais de Belém e a gente quer votar o projeto que estabelece eleição direta para diretor de escola. Nós vamos intensificar essa luta para que esses projetos entrem na pauta. Mas uma outra coisa que repercutiu e muito mal foi o discurso do ex-deputado federal e pastor Josué Bengston sobre as cotas, sobre a participação de negros e negras e indígenas nas universidades. Ele dizendo de uma maneira muito pejorativa, muito racista, muito preconceituosa, que não poderia confiar sua vida a um médico formado pelo sistema de cotas. Não sabe ele, ou se sabe, desconsidera, que os estudos todos que são feitos em relação aos cotistas dão que esses estudantes formados pelas universidades brasileiras têm um excelente nível de qualidade. Você pode pesquisar isso, todas as pesquisas indicam isso. Então realmente foi um discurso muito racista, muito preconceituoso, e eu dei entrada no requerimento que espero que seja votado na semana que vem, que dá uma moção de solidariedade aos cotistas e um repúdio a esse pronunciamento preconceituoso e racista do pastor Josué Bengston. Bom, é verão, é julho e a tradição do paraense manda ir para os balneários, mas não esqueça que nós ainda estamos vivendo um processo de pandemia, nós ainda estamos vivendo um processo de uma doença muito contagiosa e eu realmente torço para que não tenha nada disso, mas alguns especialistas têm dito a possibilidade de um incremento novamente dessas
contaminações, principalmente daquelas pessoas que saíram de Belém e foram para as praias. Algumas pessoas que ocupam cargos públicos apareceram nas praias, né? Visitando obras, mas enfim, quando volta para Belém, tenha muito cuidado. Por isso a gente sempre recomenda aqui, mantenha a distância, use máscara, use o álcool em gel, se proteja, porque a Covid ainda está por aí. Bom, e nós vamos entrar então na semana que vem, na última semana de julho, e em agosto, você sabe, eu já informei isso aqui, voltam as sessões presenciais aqui na Câmara. E aí nós vamos acompanhar o desenrolar dessas atividades presenciais na Câmara e a gente vai sempre informar para você através do nosso resumo da semana.